Fala pessoal, tudo certo? Então quero fazer hoje o vídeo falando sobre como que a minha esposa conseguiu não perder tanto dinheiro na compra de um carro 0 quilômetro, né? Então a gente sabe que sempre que a gente for comprar um carro, seja ele 0 quilômetro usado, né, nós vamos perder dinheiro. Então quando a gente consegue já não perder tanto, já é uma grande vitória, né? Então a gente conseguiu essa, e é uma historinha até interessante. Bom, para falar essa história eu quero contextualizar só um pouquinho antes. Então, para contextualizar, eu preciso voltar ao ano de 2003, que é o ano que eu conheço a minha esposa, que nós começamos a namorar, né? Naquele momento, o meu sogro tinha um Chrysler Neon 1997 na cor azul, aquele azul que quando pegava um sol parecia roxo. Coincidências do destino, era um carro exatamente igual ao carro que a minha mãe tinha. Minha mãe tinha um carro igualzinho. Então, conhecemos e tal. Bom, em 2005, aquele Chrysler Neon passa para a gestão da minha esposa. Minha esposa passa a ser a responsável pelo carro. Aí, em 2007, então é o ano onde acontece essa história, né? O Neon, naquele momento, era um carro que estava muito debilitado. A situação dele mecânica era muito complicada, né? O meu sogro é um cara que não deu manutenção no carro, e a pouca manutenção que ele fez em pessoas que não conheciam aquele tipo de carro. E então o pouco que foi feito gambiarra, foi feito só meia sola, como se diz numa linguagem mais antiga. Então realmente assim, era um carro que estava numa situação de UTI. Eu naquele momento não tinha condições financeiras de ajudar, de ir lá e reformar o carro, algo do tipo, né? Então a única saída realmente era passar aquele carro para frente e pegar um carro que servisse, né? Bom, o que acontece? A minha esposa naquele momento ela queria um Corsa Premium, um Corsa Hatch Premium. E então o carro da Chevrolet, fomos até a concessionária da Chevrolet, que é a concessionária aquela que eu mostrei no vídeo, que eu pincelei aí essa história, né? Que eu falei ali dessa história de não perder tanto ali na concessionária. Fomos até aquela concessionária e assim, pelo menos aqui em Porto Alegre, as concessionárias Chevrolet, elas tratam muito mal os seus clientes. É muito mal mesmo. Eles tratam como se tu não fosse nada, né? Como se tu fosse uma porcaria. Então, naturalmente sentamos lá. O vendedor não quis nem avaliar o carro dela. Não pelo fato de ser um neon, de ser um carro, uma bombinha. Não quis avaliar pelo fato de... Porque na verdade o Corsa Premium naquele momento era um carro que tinha fila de espera. Então era um carro assim que... Cara, tipo assim, ó, tu podia ir lá encomendar esse carro, e mesmo que tu não ficasse com o carro, eles venderiam o carro para outra pessoa. Era um carro muito procurado naquele momento. Então o vendedor não quis nem encaminhar o Neon para avaliação, porque tipo assim, vamos primeiro encomendar o carro para depois a gente ver essa questão, como é que vai ficar a troca e tal e tal e tal. Bom, a fila de espera era de 1 mês, se eu não me engano, desse Corsa. Tá, ok. Foi feito então lá, a minha esposa escolheu a cor do carro, tudo certinho e tal. E... Puta merda. Puta merda. Escolheu a cor do carro e teoricamente foi feita a encomenda desse carro. Bom, passado 1 mês, nada de ninguém da concessionária entrou em contato. Aí, então, o que acontece? A gente vai até a concessionária. Fomos até a concessionária, perguntamos lá pelo vendedor que nos atendeu. O vendedor não estava, meio que
a pessoa que nos atendeu lá meio, tipo assim, nem conhecia quem a gente tava falando, né? Bom, enfim, a pessoa olhou lá no sistema e constatou que aquele carro, né, que a minha esposa tinha escolhido e tal, nem constava lá no cadastro deles como encomenda, como um carro faturado para concessionária, nada. Aquele carro, tipo, não existia. Bom, aí, claro, o Neon já estava numa situação muito precária, né? Ele já estava assim, era um carro que dificilmente ele ligava, ele custava muito a pegar. Quando pegava, ficava mal, o câmbio dele já estava dando indícios de problema. Então, tipo assim, era um carro que já estava bem precário. Passou um mês ainda, né? E então, tipo, cara, gerou assim uma revolta ali, né? Na minha esposa, em mim e tal. Então, ficamos indignados com a situação e acabamos indo olhar outras opções. Aí fomos em outra concessionária da GM, que eu estou aqui bem próximo dela, mas não consegui ir lá gravar ali perto para contextualizar. Fomos em outra concessionária GM aqui da cidade, na verdade fomos em mais duas. Fomos numa concessionária da Volkswagen, na época fomos olhar o Gol Power 1.6, completinho e tal, carrinho bacana, mas aquele Gol era o Gol G4 naquele momento, e o interior do Gol G4 é decepcionante, né? Então um carro que realmente acabou sendo descartado. Na Volkswagen avaliaram, foi a melhor avaliação que nós tínhamos conseguido no Neon, avaliaram ele em R$7.000, então eles pagavam 7 mil na troca no carro. E nas duas concessionárias GM que nós fomos, fora aquela lá que deu o olé, nós conseguimos uma avaliação de R$6.000 no carro. Bom, aí nós vimos que o negócio estava um pouco mais difícil e nós queríamos agilizar o máximo possível o negócio, porque o Neon estava numa situação bem precária, como eu já disse. Aí o que acontece? A gente pega e começa a querer saber quem é que tem carro pronta entrega. E aí pronta entrega naquele momento tinha muita disposição, era o Prisma, né? Ano de 2007. Bom, Prisma, fomos olhar o Prisma, a minha esposa gostou do carro, né? Eu já conhecia, então já mais ou menos sabia do carro, ela gostou, e aí nós, vamos atrás de uma concessionária que tenha um Prisma pronta entrega. Acabamos aonde? Naquela primeira concessionária da GM, que o cara disse que ia encomendar o Corsa e não encomendou e tal. Eles tinham um Prisma exatamente da cor que a minha esposa gostou, pronta entrega. Voltamos lá na concessionária. Quando chegamos lá, eu já falei para os caras, eu disse, olha, eu tenho uma avaliação na Volks, se vocês cobrirem a oferta, a gente fica com o Prisma. E aí o cara, qual é a avaliação lá na Volks? Eu disse, lá os caras pagaram 8,5 no Neon. Bom, chegou ali, os caras foram avaliar o carro, eu fui junto, a minha esposa foi junto também. E aí, tipo assim, nós todos cruzamos os dedos para que o carro pegasse, porque ele já tinha pego em casa, né? Ele ligou, conseguiu ir até a concessionária e chegou lá, nós cruzamos os dedos para que, tipo, cara, tomara que esse carro ligue. E o cara lá, o avaliador, entrou dentro do carro e o carro pegou de primeira. Ele engatou as marchas, o carro engatou perfeitamente, acelerou e tal, nem conseguiu ver lá a bomba de fumaça que largou. Olha, eu sei que assim, deu tudo certo. E os caras cobriram a oferta, pagaram 8,5. Só que nós nunca tínhamos tido uma avaliação de R$8.500 num carro, né? Só para vocês entenderem, em 2007, tu conseguir vender um Neon por R$10.000 era uma coisa, uma façanha, né? Então, tipo assim, R$10.000 tu tinha que ter um Neon em ótimo estado para conseguir vender, né? Os caras pegaram e pagaram os R$8.500 e a minha esposa abraçou o Prisma, né? Que na época foi 38 mil e vai lá pedrada, aí mais umas travas elétricas lá, não sei o que, eu acho que foi por 39 mil, então tipo R$40.000, né? Foi o Prisma. Então assim, ó, moral da história, nós ganhamos dinheiro dos caras? Provavelmente não, mas a gente conseguiu dar uma enrabada neles, porque assim, ó, aquele carro eles não iam vender o carro como usado,
nem como seminovo. Eles iriam repassar aquele carro. Nunca eles conseguiram repassar aquele carro pelo que eles nos pagaram. Nunca aquele carro foi repassado por R$ 8.500. Entendeu? Aquele carro, eu conheço o mundo dos picareta de carro usado. E tipo assim, ó, eles tiveram que dar aquele carro, quando alguém foi lá avaliar aquele carro, eles tiveram que dar aquele carro lá por uns 6 pila, entendeu? E olhe lá, porque aquele carro tava realmente muito ruim. Muito ruim. Aquilo ali não era carro para tu pegar ele e botar no pátio para vender como usado. Ele não era carro para isso, né? Era um carro realmente assim que estava num estado muito, muito, muito ruim, né? E enfim, tô aqui numa região agora aqui bem difícil aqui, bem uns craqueiros ali e tal, que tristeza isso. Mas então assim, pessoal, a história era por aí, a história. A gente largou um blefe, foi a única vez que a gente conseguiu não perder tanto para uma concessionária, porque nós realmente colocamos um carro na troca que não tinha muito o que ser feito por ele, era um carro em estado terminal, e ainda conseguimos uma super avaliação ali, e ainda então não saímos menos com um pouco menos de prejuízo, né, nessa história toda. Então essa foi a história aí que eu tinha para contar, que a minha esposa ali, eu coloco ela, né, eu participei, mas eu coloco ela porque realmente era um carro que era do pai dela, então ali foi todo né, era uma história muito dela, né? Eu ajudei a escolher o carro, eu que fiz também um pouco a cabeça dela para ela cair fora do Corsa, né? Não que eu não gostasse do Corsa, não que eu não achasse legal, mas eu que estimulei ali um pouco. Esse Prisma depois acabou que boa parte das manutenções que ele acabou dando e do andar dele, aí eu já estava com condições de fazer, e eu que fiz. Mas foi isso, foi essa história então que eu queria passar para vocês. Agradeço a audiência até aqui e um forte abraço.